E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de história do Brasil na nossa terceira aula hoje sobre a conquista do interior. Na primeira aula, nós vimos a importância da pecuária. Na segunda aula, falamos dos jesuítas e agora nós falaremos do principal fator que levou à ocupação do interior do Brasil, os famosos sertões aqui da América, que foram as entradas e bandeiras, a ação daqueles que nós conhecemos até hoje como os bandeirantes. Preparados? Vamos contar história então. Recapitulando rapidinho aqui o nosso estudo, nós estamos falando do Brasil colonial e quando a gente pensa então na ocupação do interior, nós dividimos aqui em três aulas. Na primeira, nós falamos das expedições militares e principalmente da pecuária como fatores de interiorização da ocupação colonial. Na aula passada nós vimos o papel dos jesuítas e hoje vem o mais importante fator para a ocupação do interior, que foram as bandeiras, né? Além das bandeiras, claro, também as entradas. Muitas vezes é normal nós falarmos, né, de maneira indistinta entre bandeiras e entradas, embora haja uma diferença técnica que eu já vou explicar para vocês. Então, retomando rapidamente, nós vimos que até o final ali do século XVI, por volta de 1600, basicamente os portugueses ficaram no litoral. A ocupação aqui do Brasil se restringiu basicamente ao litoral. Posteriormente, principalmente quando a gente pensa no período, olha só, após 1580 e que vai até 1640, período em que Portugal estava sob o domínio do rei da Espanha, a chamada União Ibérica, que nós já conversamos também. Principalmente nesse período, nós teremos uma grande expansão para o interior, uma grande ocupação do interior. E um dos principais motivos, pessoal, foi porque durante a União Ibérica nós tivemos a suspensão ou a revogação tácita do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividia então as terras aqui da América entre Portugal e Espanha. Como vocês sabem, como o rei era o mesmo, tanto de Portugal quanto de Espanha, na prática o Tratado de Tordesilhas deixou de ter validade e aí os colonos aqui brasileiros avançaram pelo interior, inclusive em terras que, a princípio, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceriam à Espanha, tá certo, galera? Como nós vimos então, já desde a aula passada, nós tivemos uma importância das expedições militares na ocupação principalmente do litoral e depois, olha só, pecuária foi muito importante para o início da interiorização da ocupação do território brasileiro, assim como os jesuítas. E na aula de hoje nós entramos nas bandeiras efetivamente. Então vamos lá, pessoal. Olha, aqui temos um mapa que mostra as principais bandeiras. Percebam, olha só, como elas vão avançar muito além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Olha só, toda essa parte amarela do mapa seria território espanhol. E nós temos, veja aqui, olha só, as setinhas azuis, as setinhas vermelhas, cruzando livremente esse território. E é claro que nessas incursões pelo interior, esses bandeirantes acabaram também fundando vários aldeamentos, vários povoamentos, que posteriormente, lá em 1750, no Tratado de Madrid, serão reconhecidos, então, como parte do território brasileiro, tá certo? Ou, melhor, do território português na América. Então vamos falar sobre as entradas e bandeiras, que foram as principais atividades econômicas que levaram à ocupação do interior, como nós já comentamos, né? Vamos começar então pela diferença entre entradas e bandeiras. Como eu disse para vocês, é uma diferença importante, mas é comum, tá, pessoal? Mesmo em livros de história, haver um uso meio livre dessas expressões, principalmente quando a gente fala das bandeiras, né? Quase que se chama tudo de bandeiras, é bem comum, embora tecnicamente as entradas elas sejam expedições oficiais organizadas pelo governo. E já desde o início da ocupação aqui do território, nós tivemos entradas, né, bancadas
pela coroa portuguesa, especialmente para reconhecer o território e também para verificar se não havia aqui metais preciosos, tá bom? Tinha como finalidade então buscar riquezas e reconhecer o interior da colônia. Ao contrário, quando nós pensamos agora nas bandeiras, elas não eram financiadas pela coroa, elas eram expedições particulares e que partiam normalmente de São Paulo. Por isso que os bandeirantes, na verdade, são os colonos paulistas. Até hoje, se reconhece os bandeirantes como sendo os paulistas. Eles adentravam então o interior da colônia, não querendo conhecer apenas esse interior, que era interesse da metrópole, mas eles buscavam o quê? Eles buscavam atividades econômicas que lhes dessem lucros, principalmente então o apresamento de indígenas, posteriormente de escravos fugitivos, e é claro que também vão buscar metais preciosos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa aqui nas entradas e bandeiras, houve 3 tipos básicos de bandeirismo. Quais foram eles? As bandeiras de apresamento, que eram aquelas que visavam apresar indígenas que seriam escravizados, as bandeiras de prospecção, aquelas que visavam justamente encontrar metais preciosos no interior da colônia, e também as bandeiras de contrato, que eram aquelas que tinham diversas finalidades, mas nas quais os bandeirantes eles eram contratados normalmente por um latifundiário. Já veremos em detalhe cada uma delas. Mas existe ainda, pessoal, um outro nome, que são as famosas monções, que terão lugar principalmente após a descoberta do ouro e a instalação, aqui da economia mineradora, especialmente em Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso. As monções, então, elas terão o papel de transporte e também de abastecimento das regiões mineradoras. Agora sim, vamos entrar e falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de bandeirismo, tá bom? O primeiro tipo é a bandeira de apresamento, aquela então que se dedicava à captura de índios para vendê-los como escravos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, onde estava, ali no início do século XVII, até final do século XVI mesmo, a partir de 1580, 1590, onde estava o centro dinâmico, onde era mais importante a economia brasileira? No Nordeste, principalmente ali na Bahia, em Pernambuco, com os engenhos de açúcar. São Paulo era uma região extremamente pobre, praticamente não produzia nada de grande interesse para a metrópole. Por isso, esses bandeirantes eles precisavam se virar para sobreviver. E eles não tinham condições de adquirir os escravos africanos, que eram caríssimos. Eles vão, então, se dedicar a apreender, a prender indígenas para, então, escravizá-los, aqui nas produções locais, principalmente, que existiam em São Paulo e nas regiões aqui mais ao sul, que tinham pouquíssimo destaque na economia nacional, tá bom? Eles foram responsáveis, então, pela destruição de grande parte das aldeias indígenas do interior. Essas entradas, inclusive, como nós já falamos na aula passada, eles também vão destruir muitas missões jesuíticas, as famosas reduções, tá bom? Com a invasão holandesa, lá no Nordeste, em Pernambuco, e o consequente domínio das regiões fornecedoras de escravos africanos, nós vimos, durante a União Ibérica, a Holanda também vai invadir a costa da África e vai, de certo modo, interromper ou dificultar muito o comércio de escravos entre o Brasil e a África, nós teremos justamente então o quê? Um aumento da necessidade de apresamento desses indígenas, Coube, portanto, aos bandeirantes vender escravos indígenas, já que agora estava entrando poucos escravos africanos para a colônia portuguesa. Claro, lá no Nordeste, onde nós tínhamos os engenhos mais importantes, esses escravos continuavam entrando porque os próprios holandeses controlavam o tráfico negreiro e eles também estavam ocupando o Nordeste. Mas para os colonos que estavam no Brasil, no Brasil português, esses escravos ficaram cada vez mais escassos
e cada vez mais caros, sendo necessário então aumentar a escravização dos indígenas, e eram então os bandeirantes que iam para o interior aprisionar esses indígenas, tá bom? Então esses indígenas eles eram vendidos para as regiões carentes de mão de obra, nesse caso praticamente toda a colônia portuguesa, com exceção do Nordeste, que estava sob o controle holandês, tá bom? Pessoal, as principais bandeiras de apresamento foram chefiadas ou lideradas por Manuel Preto e por Raposo Tavares, aqui alguns dos principais bandeirantes que foram líderes, né, armadores também dessas bandeiras de apresamento. Eles foram os responsáveis pela destruição das missões jesuíticas aqui do sul, do Guairá, Itatim e Itape, em apenas 10 anos. Pessoal, nessas missões havia milhares, dezenas de milhares de indígenas, tá? Então foram realmente muitas mortes e muitos indígenas escravizados aqui por esses bandeirantes, tá bom? Com a expulsão dos holandeses lá do Nordeste e o fim da União das Coroas Ibéricas, o tráfico de escravos africanos ele foi restabelecido com o Brasil. É claro que isso levou então a uma queda, né, do consumo de escravos indígenas, tá certo? Então o apresamento de índios pelos bandeirantes, ele meio que perde o sentido, embora isso não seja inteiramente verdade, como eu disse para vocês, porque os escravos africanos eles eram muito caros. Então, nas economias secundárias, principalmente aqui no sul e sudeste, nós continuamos sim ainda tendo um importante uso da mão de obra indígena, tá certo? Pessoal, nós falaremos mais para frente um pouquinho melhor das bandeiras, mas nós temos que lembrar que esses homens, esses bandeirantes, eles eram muito diferentes dessa imagem que nós temos, né? Daquele europeu com botas altas, né? E vestido ali com roupas de couro. Na verdade, esses bandeirantes, eles eram pessoas muito pobres, muitos deles andavam inclusive descalços e nem falavam o português. Na grande maioria, eles falavam aquilo que ficou conhecido na época como língua franca, que era uma mistura, né, do tupi-guarani, tá certo? Então uma imagem bem deturpada que nós tivemos, idealizada desses bandeirantes, foi a que chegou até nós, tá bom? Bom, existe agora um segundo tipo de bandeirismo, que foi o bandeirismo prospector, né, ou prospectivo, que tinha, é claro, por objetivo, olha só, né, a encontrar metais preciosos. Era a atividade mais importante e a que poderia dar mais lucros. Ela dedicava-se à procura de metais preciosos. Vocês estão vendo aí diamantes, porque sim, além do ouro, foi encontrado diamante no território brasileiro, especialmente, né, na região ali de Minas Gerais. Pessoal, foram os bandeirantes que encontraram ouro no Brasil no final do século XVII, lá em 1693, tá bom? A bandeira liderada por Fernão Dias, ela vai partir de São Paulo em 1674 em direção ao atual estado de Minas Gerais. Só que Fernão Dias ele não encontra ouro, apenas turmalina. Mas o que ele consegue, pessoal, é justamente o quê? O conhecimento da região. E por conta disso nós teremos, olha só, uma segunda bandeira, olha lá, o mesmo caminho foi depois percorrido por Fernão Dias, né? Ou, aliás, o mesmo caminho que Fernão Dias percorreu, ele foi percorrido por outros bandeirantes, entre eles Antônio Rodrigo de Arzão. Ele sim, pessoal, olha só, encontra ouro nas Minas Gerais em 1693, né? Ali, então, na região do Rio das Velhas, né? Nessa região, então, são encontradas as primeiras pepitas de ouro, né? O ouro ali de aluvião. Aqui, pessoal, vocês podem ver algumas das principais entradas e bandeiras que ocorrem no território. Fica claro, então, que esses bandeirantes eles caminhavam por anos pelo interior. Inclusive, olha só, saindo das atuais fronteiras do Brasil, adentrando ali o Paraguai, o próprio Uruguai, tá? E eles vão conseguir, né, arrasar com várias missões jesuíticas. Nós vimos, olha só, como a missão do Itatim, do Tape, né, do Guairá, localizados no interior do Brasil. Nós vimos na aula passada que os jesuítas eles também foram importantes
na ocupação do interior. E por último, nós vamos ver o terceiro tipo de bandeirismo, que foi o bandeirismo de contrato, que era um bandeirismo então feito por contrato, especialmente dos grandes produtores, dos latifundiários aqui do Brasil. Também chamado de sertanismo de contrato, no qual o bandeirante se colocava a serviço dos grandes latifundiários, dos senhores de engenho. Então, quais poderiam ser, pessoal, os objetivos desses grandes produtores, né, especialmente de açúcar? Quais poderiam ser os objetivos deles para contratar esses homens, esses famosos bandeirantes? Principalmente a captura de escravos fugitivos. Olha só. Eles se dedicavam, então, ao combate dos índios, né? Aqueles índios, por exemplo, que eram hostis à presença portuguesa, que atacavam os engenhos, e aí os bandeirantes eram contratados para destruir essas aldeias indígenas, né? E justamente protegendo, portanto, a ocupação portuguesa. Mas também a captura de escravos africanos fugitivos. Lembre-se que muitos escravos fugiam e eles acabavam formando os famosos quilombos ou mocambos. E esses bandeirantes eles eram chamados para recapturar esses escravos ou pelo menos para destruir esses quilombos, retirando, né, um destino para que novos escravos empreendessem fuga. Então ele foi responsável, né, o bandeirismo de contrato, foi responsável pelo massacre de milhares de índios, aqueles índios hostis à presença portuguesa, e também pela destruição dos quilombos. Olha só, Domingos Jorge Velho, esse aqui que vocês estão vendo aqui na imagem, né, ele foi o maior sertanista, responsável por destruir o quilombo de Palmares. Inclusive foi ele que acabou matando o líder do quilombo, o Zumbi, tá certo, pessoal? Bom, como eu disse para vocês, depois então que nós temos o início ali da extração do ouro, do ciclo do ouro brasileiro, que foi sim iniciado pelos bandeirantes, nós teremos também um novo tipo de bandeira, que são as chamadas monções. A grande diferença das monções é que elas vão principalmente ocorrer pelos rios, né? Muito mais do que as bandeiras de entradas que ocorriam por terra. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, as bandeiras elas contavam às vezes com milhares de pessoas, tá? Nós tínhamos, é claro, os bandeirantes como líderes, mas lembrem-se que eles muitas vezes eles iam atacar aldeias indígenas, eles iam atacar reduções jesuíticas, onde é claro que nós tínhamos milhares também de pessoas para defender. Então as bandeiras elas contavam sim com muita gente pobre, muitos índios, muitos mestiços, tá bom? Bom, a descoberta do ouro então no centro da colônia, né, após isso tem início uma verdadeira corrida do ouro, né? Vocês sabem, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, especialmente na região de Minas Gerais, mas também em Goiás e no Mato Grosso. Milhares de pessoas foram para essa região em busca do precioso metal, do famoso ouro. O que era necessário então, pessoal? Era necessário abastecer essa região, não é isso? As jazidas elas ficavam em lugares isolados e distantes do litoral. Então o litoral é que era muito mais ocupado e as jazidas de ouro, as minas, ficavam no interior. Para atender às necessidades de abastecimento dessas pessoas, né, das pessoas que estavam nas minas, foram organizadas expedições de comércio denominadas monções, né? Olha só, aqui uma canoa, né? Como eu disse para vocês, nós temos as monções então feitas especificamente pelos rios, né? Principalmente pelos rios. Em canoas carregadas de mercadorias de toda sorte, de toda espécie, as monções subiam e desciam os rios de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, para abastecer a região mineradora. Então eles eram responsáveis tanto pelo abastecimento como pelo transporte, né? Já que nós não estamos falando de uma época em que nós tínhamos estradas, trens, né? Ferrovias, não tinha nada disso. As pessoas precisavam então precisava chegar alimentos, precisava chegar produtos nessas regiões e também é claro que essas pessoas elas tinham interesses, né? De escoar a sua produção, o seu ouro, para posteriormente poder ser vendido. Inclusive, né, uma grande parte era mandado para a metrópole. Então, pessoal, vamos falar agora, para finalizar a nossa aula, sobre as consequências do bandeirismo, né, ou do bandeirantismo. Em primeiro lugar,
alargamento das fronteiras portuguesas na América, ou seja, ocupação do interior e principalmente ultrapassagem da linha de Tordesilhas. Fundação de vilas e povoados no interior do Brasil. Então, desses muitos sertanistas que iam junto com os bandeirantes, muitos acabavam ficando e criando aldeamentos ao longo do caminho, justamente para depois, inclusive, facilitar novas incursões ao interior. Além disso, pessoal, nós podemos falar, olha só, da descoberta de ouro, né, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e, finalmente, né, por último, o desenvolvimento da pecuária no sul a partir de Laguna, né, ali principalmente a partir de 1684, como eu falei para vocês. A pecuária, nós vimos, né, há 2 aulas atrás, ela foi muito importante no sul, principalmente o quê? Para o transporte também de mercadorias para a região mineradora por meio da criação de mulas, tá certo? Além, é claro, do gado e do charque que era comercializado na região mineradora. Pessoal, com isso então nós finalizamos esse nosso estudo da interiorização da ocupação colonial brasileira. Eu me despeço de todos vocês, deixando, é claro, um forte abraço.